Bom dia, igreja, graça e paz. Muito feliz de estar aqui, muito feliz por essa oportunidade. Me falaram que ia ter uma peça, eu preparei uma mensagem pequena, assim, só uns 70, 80 minutos. Aí, filho de Aurélio, não posso fazer nada. Brincadeira. Pode falar? Ah, tá, que bom. Trago um abraço da minha igreja, do meu pastor Roberto, que nos abençoa aí, permitindo que eu venha. Trago um abraço também dos meus amigos lá do seminário, que também mandaram um abraço, estão orando por nós, graças a Deus. E é muito bom estar aqui, muito bom mais uma vez estar aqui, muito bom mais uma vez ver esses rostinhos. Muito bom ver pela primeira vez novos rostinhos. É muito bom estar aqui. Muito bom mesmo. Deus tem nos abençoado muito. Estava prestando atenção desde o momento que nós saímos de casa. Nós tivemos que descer lá na estação de trem, vir andando. Aí nós fomos percebendo algumas coisas, né? Como está mudado o bairro. O Wendel falou aqui, né? A Sofia nunca tinha visto um movimento como que está tendo esse ano, né? E é verdade, esse movimento ele tinha baixado, né? Eu lembro que quando nós chegamos aqui, há 23 anos atrás, eram 15 dias de festa. Lembra disso, Roberta? Eram 15 dias de festa. Durante a semana eles abriam a Clarimundo de Melo, só o pessoal passar com carro e ônibus, mas eram 15 dias direto de festa. E creio que não só aqui a igreja, mas também outras igrejas oraram, se dedicaram em oração, em evangelismo. Nós, durante alguns anos, oramos, durante alguns anos fizemos evangelismo, durante alguns anos saímos, né? Mas sempre orando para que essa situação toda diminuísse. E realmente, vendo hoje, o Wendel falou, lembrei disso, falei, está precisando de uma virada de chave, né? Está precisando de uma transformação. Amém? E a transformação no bairro começa através da transformação na igreja. Amém? Eu tenho um professor que fala que o bairro é reflexo da igreja local. Eu, obviamente, não estou falando só daqui não, tá, gente? Estou falando no todo. E aí, de repente, está faltando o que o Wendel falou nas igrejas, mais joelho no chão, se juntar para orar, de repente juntar as igrejas, né? 15 dias antes, um mês antes, de repente aí conclamar um jejum, uma oração, de repente é válido, né? Para a gente ver o agir de Deus nesse lugar, para a gente ver Deus agindo na vida dessas pessoas, para a gente ver realmente uma transformação nesse bairro. Mas eu fico realmente feliz de saber que a igreja se mantém, né? Você é a igreja e você se mantém. Você está aqui hoje. Você não se amedronta diante da movimentação que está. Você não se retrai diante de todo esse som, de toda essa festa. Mas você vem, você está aqui. Você não deixa de buscar ao seu Deus
em comunhão com a sua igreja. Um dos maiores propósitos da igreja como instituição é comunhão. Então, estar aqui faz muita diferença. Não é só, tem que ir pelo menos uma vez na semana e tal. Não é só isso. É um propósito de comunhão. É um propósito de estar juntos em oração, em aprendizado, em crescimento, para todo mundo crescer junto, né? Para não crescer uma perna crescer maior que a outra, né? Afinal, somos um corpo. Indo direto para o nosso tema, eu confesso que eu tinha preparado uma outra mensagem, mas nos últimos 3 dias Deus mudou tudo. É realmente maravilhoso ver o que Deus faz. E eu vou falar apenas do versículo tema. Vou pedir para colocar aí o versículo, para você ficar de olho nesse versículo. Esse versículo usa a palavra homem, mas eu aprendi 2 coisas, tem mais ou menos uns 15 dias. Na verdade, ele nem fala a palavra homem, né? É a outra tradução que fala homem. Mas tem mais ou menos uns 15 dias que eu aprendi 2 coisas. Esse semestre eu estou estudando hebraico, gente. Orem por mim. Não é fácil, não. É bem difícil. É uma língua bem difícil. E 2 coisas que eu descobri, eu não vou falar a palavra, até porque eu não lembro exatamente como é que se pronuncia, mas lá no Gênesis tem 2 palavras que estão adaptadas à nossa cultura, ao nosso entendimento, mas que no original é outra palavra. A primeira palavra é homem. Quando a Bíblia fala que Deus criou o homem, na verdade, a Bíblia diz que Deus criou a humanidade. Não fala o homem, fala a humanidade. Infelizmente, a gente sabe que nós vemos de uma cultura machista de anos aí de sexismo. Então, o homem era o centro, né? Mas não foi assim que Deus fez, tá? Deus criou a humanidade. Então, quando você lê lá o Gênesis, você lembre disso. Quando diz Deus criou o homem estava... É a humanidade. Adão não tinha nome. Adão não é um nome, porque Adam é humanidade em hebraico. Entendeu? Então, Adão não era o nome dele. Adão era a humanidade. E a segunda coisa que fala, que tem a ver com nossa mensagem de hoje, é que a palavra diz que Deus criou o homem à sua imagem. Mas, na verdade, a palavra que é usada é sombra. Que Deus criou o homem como sua sombra. Então, Deus criou o homem para ser sombra de Deus. O que é uma sombra? Quando você olha no chão, você vê só uma sombra. Você consegue reconhecer o objeto? Você consegue, pela sombra, diferenciar animais? Você consegue, pela sombra, diferenciar objetos? Não. Deus criou alguém que fosse a imagem mesmo dele. Mas muito mais do que a imagem, que lembrasse ele. Então, quero te dizer que você lembra Deus. Você foi criado para lembrar Deus. Você não foi criado nada menos do que para isso. Tem mais ou menos 2 semanas eu estava dando aula na EBD e
pelo assunto. Nós chegamos na questão da criação também. E eu falei, Deus te criou do jeito que você é. Aqui em Gênesis, se você ver, Deus vai criando o mundo. Aí está lá o primeiro dia. Aí Deus fala que é bom. No sexto dia, Deus cria o homem. E Deus fala que foi muito bom. Então Deus te criou muito bom. Você não tem defeitos. Talvez você tenha uma questão de saúde. Ok. Mas esse desenho que o seu rosto tem, foi Deus que fez. Não deixe ninguém falar que esse desenhozinho aí que o seu rosto tem é nada menos do que a imagem de Deus. Você é a imagem de Deus. Você foi feito para lembrar Deus. As pessoas precisam olhar para nós e lembrar de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e lembrar que nós somos filhos de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Só que, infelizmente, tem um mais nessa história, né? Infelizmente tem um mais. A humanidade pecou. Quando a humanidade pecou, isso trouxe consequências. Consequências horríveis para a nossa vida. Nós nos afastamos de Deus. E aí você lembra da sombra? Uma sombra afastada do objeto, você já viu? Não, né? Difícil, né? Só uma nuvem assim, que aí a gente vê a sombra. Mas é estranho, né? Normalmente a sombra está conectada ao objeto, né? Existe uma conexão. Mas infelizmente essa conexão foi quebrada por causa do pecado. E aí a sombra foi afastada de Deus. Aquilo que deveria ser a sombra de Deus, que deveria lembrar Deus, foi afastado. Porque a humanidade pecou, o pecado entrou e todos nós pecamos. Davi diz que no ventre da nossa mãe nós já fomos gerados em pecado. Paulo cita Oséias e fala que todo mundo pecou. Não há um justo sequer. Isso é muito sério, porque isso implica em nós reconhecermos quem nós somos diante de Deus. Nós reconhecemos que quem nós somos na nossa humanidade. Nós somos pecadores. Eu e você somos pecadores. Nós não somos perfeitos. Nós não somos legais. Às vezes a gente é um pouquinho legal, sim, e tal. Mas normalmente, por natureza, a Bíblia fala que nós somos filhos da desobediência e filhos da ira. Então nós não somos pessoas legaizinhas sem o Espírito Santo de Deus. Então quando o homem se afastou de Deus, o homem fez muita coisa ruim. E aí nós vimos no início Deus tentando trazer o homem para perto dele. Ele tentou de algumas formas, até que ele pegou Abraão e falou que da semente de Abraão ele criaria um povo para si. Ele criou esse povo, só que infelizmente esse povo, ele errou em uma coisa. Eles eram um povo de Deus. Eles conheceram a Deus, eles tinham a lei de Deus, mas eles se fecharam neles mesmos. Eles não proclamaram Deus para as outras nações. Eles ficaram
com Deus só para eles. Então, na verdade já era plano de Deus, mas Deus trouxe algo definitivo. Alguém definitivo. Nossa. Trouxe alguém definitivo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio para ser sacrifício, e esse sacrifício não foi pouca coisa, porque você imagina Deus, Deus que criou a galáxia, Deus que criou os planetas, o Deus que criou o sol, o Deus que criou a terra, o Deus que nos criou. Ele vem em forma de homem. E em forma de homem, ele cresce, vive, e aos seus 33 anos, ele entrega a própria vida. Porque a gente tem o costume de falar que Jesus... porque mataram Jesus. Não, não mataram Jesus. Jesus, ele mesmo declara isso em João. A vida é minha e eu a dou. Jesus entregou a vida dele. Porque Jesus foi um homem sem pecado. O único homem sem pecado. E aí Paulo declara que como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem saiu o pecado do mundo. Então em Cristo nós somos novas criaturas. Amém? E em Cristo e através do Espírito Santo nós somos transformados, né? Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aqui é interessante que ele traz, nesse versículo, referência à Trindade, né? E algumas outras referências. No versículo 17, diz assim: ora, o Senhor é Espírito. Isso é o ensinamento de Jesus, né? O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. E a primeira transformação que Deus quer fazer na nossa vida é essa: a liberdade. Muitas vezes nós somos aprisionados por muita coisa. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, e eu não estou nem falando do espiritual, não. Estou falando da nossa vida, nosso emocional, às vezes situações da vida, né? Nem todo mundo conhece o seu pai, nem todo mundo teve a presença do pai em casa. Muita gente foi criado pelo avô, pela avó, pelo tio, e por aí vai. São coisas que acontecem na vida, infelizmente hoje cada vez mais frequente, né? E essas coisas deixam marcas. Essas coisas criam prisões na nossa mente, prisões que nós sozinhos não conseguimos sair delas e às vezes nem detectamos elas. A psicologia, ela vai tratando essa questão e o psicólogo, ele aprende a observar o comportamento humano para identificar o que pode estar acontecendo com essa pessoa. E talvez a pessoa tenha um comportamento que você não entenda, mas foi por causa de alguma situação que aconteceu na vida dela. Alguma coisa fez ela se fechar. Alguma coisa fez ela se abrir demais. Alguma coisa fez ela não avançar. Nós assistimos essa semana o vídeo de um
um pintinho não, né? É um passarinho, mas filhote, a mãe colocando ele para pegar a ostra. Eles moravam na beira da praia. E na primeira vez que ele foi, ele tomou um caixote. Aí só mostra ele de novo no ninho, com as penas tudo, e tremendo, com o olho tremendo, cheio de medo. Aí a mãe empurra ele, aí ele vai e abre o bico. Tipo, não, me dá comida aqui. E a mãe não dá, não. A mãe volta lá para onde tem comida e ele que vá. Às vezes isso não aconteceu na nossa vida. E isso trava a gente. Isso prende a sua vida em algum lugar. E aí você não consegue avançar emocionalmente. Você não consegue avançar, às vezes, na questão do estudo, na questão do trabalho. Você fica travado num lugar. Às vezes acontecem coisas, como, por exemplo, sermos oferecidos a alguma divindade. E não vamos culpar quem ofereceu. Não culpe, não jogue peso de culpa. A pessoa não sabia o que estava fazendo, a pessoa também estava perdida. A pessoa também estava com um véu, a pessoa não estava enxergando direito. E aí a pessoa foi e ofereceu seu filho, sua filha, para alguma divindade que não seja o nosso Senhor. E aí existe uma prisão espiritual. Às vezes nós criamos essa prisão espiritual. Às vezes o nosso comportamento nos leva a prisões espirituais. Às vezes nós fazemos coisas, pensamos, falamos, e quando nós vamos ver, as nossas atitudes nos prenderam espiritualmente. Porque o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. E a gente não presta atenção nas coisas que estão no escuro. Para quem não sabe, o autor do livro do Senhor dos Anéis era Batista. Com essa informação, eu e Geis assistimos o filme e entendemos toda uma conotação de guerra espiritual no filme. E existem os seres de luz que batalham, que são os elfos, e existem os seres das trevas. E se você perceber, a todo momento, tanto no filme do Hobbit, nos livros do Hobbit, no filme do Senhor dos Anéis, os inimigos das trevas, eles vão caminhando, eles se agrupam, eles se organizam, tudo às escondidas. O que vai batalhar contra o inimigo, ele toca trombeta, ele chama, ele conclama as pessoas, eles se ajuntam em acampamento. Os das trevas não. Os das trevas, eles se, literalmente falando, se rastejam pelas trevas e se ajuntam para no momento certo atacarem. E aí a gente esquece que isso é muito real. Isso é muito real. A gente não presta atenção nas trevas. Eu não estou falando que você precisa dar mais atenção às trevas do que à luz. Mas nós precisamos tomar cuidado com o que está nas trevas. Tudo aquilo que está escondido é treva.
Tudo aquilo que está em oculto é treva. Ah, Rodrigo, você está falando que aquele negócio que eu escondi, que eu não falei para minha mãe que eu fiz, é treva? Sim. É. Não se preocupem, eu passei por isso. E eu sei que vocês conseguem passar também. O Wendel estava falando aqui da questão da experiência de poder viver, né, esse ambiente. Eu tive a graça de Deus, né, eu e o Roberto, de vivermos esse ambiente de igreja a nossa vida inteira, de trabalhar no ministério do nosso pai e da nossa mãe durante nossa infância, adolescência, de estudarmos a Bíblia profundamente em casa e na igreja, mas isso não nos impediu de pecar. Isso não nos impediu de se afastar de Deus. Isso não nos impediu de sermos enganados pela movimentação que existe nas trevas. Nós fomos enganados. Nós caímos também. Mas nós nos levantamos. Nós nos levantamos. Então, a primeira coisa ali que o texto fala é o rosto descoberto. Nós precisamos ter o rosto descoberto por dois motivos. Primeiro, para todo mundo ver quem você é. E, Rodrigo, eu não quero que as pessoas saibam quem eu sou, não. É muito feio. Não. Eu sou uma pessoa mentirosa, eu sou uma pessoa falsa. Não, falo mal dos outros pelas costas. Eu gosto de pegar a caneta que ficou em cima da mesa e ninguém viu. Não quero que ninguém veja quem eu sou, não. Então mude quem você é. Mas as pessoas precisam ver o seu rosto. Para a transformação, o seu rosto precisa aparecer. Não faz sentido transformar algo que vai ficar em oculto. Certo? Algo quando é transformado de glória em glória, para a glória de Deus, é para todos verem. Moisés, ele foi um homem que era, como diria a própria esposa, um homem sanguinário. A novela é muito legal, romantizou, mas a verdade é que Moisés era um assassino a sangue frio, com crime de ocultação de cadáver, tá? E ainda se julgava melhor do que os hebreus, ele sabendo que era hebreu, ele se julgava melhor, porque ele viu dois hebreus brigando e ele foi se meter para dizer quem estava correto e quem não estava. Aí os caras falavam, por quê? Você vai matar a gente e esconder, que nem você fez com o egípcio? Aí ele foi, meteu o pé, covarde também. Ainda fugiu, meteu o pé. Então, às vezes a gente tem uma visão muito bonitinha de Moisés antes de Deus. Mas antes de Deus, Moisés era esse homem. Ele não queria mostrar a cara dele. Porque a cara dele não era bonita, não. Era homicida, assassino, mentiroso, que escondia o que fazia. Estou falando, gente, da pessoa mais respeitada pelos israelenses, pelos hebreus. Hoje, se você conversar com qualquer israelense, Moisés e Davi para os judeus que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador, é Moisés e Davi. Não existe ninguém maior. Não existe. Então, eu estou falando da pessoa que é o maioral. No Antigo Testamento, não há ninguém como Moisés.
ele instituiu a nação. Eles não eram uma nação antes de Moisés. Depois de Moisés, eles são nação. Ele instituiu as leis, ele instituiu a organização. Quando eu digo Deus através de Moisés, né? Porque Deus não permitiu que Moisés usasse nem do seu próprio conhecimento para fazer as coisas. Porque Moisés era arquiteto e Deus dá cada centímetro do tabernáculo. Quando Deus fala para Moisés construir o tabernáculo, Deus fala a cada centímetro. Deus não deixa Moisés ter ideia de nada. Não, assim vai ficar bom. Não, Deus dá tudo para Moisés, assim como deu as leis. Então Moisés é o cara no Antigo Testamento. E mesmo assim, ele já teve uma face encoberta. Então, quem somos nós? Se Moisés teve uma face encoberta, quem somos nós? Porém, Moisés um dia teve um encontro com Deus. Só um, glória a Deus? Tá. Moisés um dia teve um encontro com Deus. E não foi no primeiro encontro que Moisés mudou tudo, não, tá, gente? Quero avisar isso a vocês. Não romantizem isso também. Moisés foi uma pessoa difícil ainda durante um tempo, até ser chamado de um homem mais manso da terra. E mesmo assim, o homem mais manso da terra desobedeceu a Deus e quase quebrou o cajado na pedra, porque o povo irritou ele. Então, quando desceu, viu o povo fazendo bagunça, quebrou a placa dos 10 mandamentos, que Deus te entregue nas mãos dele. Ele, de raiva, ele quebrou as placas no chão, porque o povo estava fazendo besteira. Tudo bem, realmente devia dar muita raiva se você falar para o povo, faz isso, isso e isso. O povo vai lá e faz... Mas esse era Moisés. Tá? É o homem que está com as placas no chão de raiva. Imagina olhando para hoje, né? Então, Moisés descendo do monte agora, misericórdia. Ele ataca a cabeça das pessoas se bobear. Mas Moisés era assim. E ele teve um divisor de águas, ele teve uma mudança na vida dele. Ele passou a andar com o rosto descoberto. Mas descoberto não só para os homens, mas também para Deus. Porque, inclusive, esse rosto descoberto fala diretamente de Moisés, né? Porque Moisés, quando ele começou a frequentar a presença de Deus, quando ele começou a subir o monte para Deus falar com ele, para Deus dar as leis para ele começou a voltar diferente. Ele começou a descer do monte e as pessoas começaram a reparar que tinha algo diferente em Moisés. O rosto de Moisés está brilhando. Mas como assim, Rodrigo? Brilhando. Imagina aqui um negócio de LED ao redor do meu rosto, assim. Aí, era o rosto de Moisés. Não, Rodrigo, isso daí é só uma história para o pessoal entender. Não é só uma história não, gente. É real. Moisés começou a descer do monte com o rosto brilhando. Por quê? Porque ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus pelas costas. Que ninguém podia ver a glória de Deus. O homem não tem capacidade mental para ver a glória de Deus. E mesmo não vendo a glória de Deus de frente, apenas de costas, ele descia com o rosto brilhando. E aí ele começou a ter que usar um véu no rosto, porque as pessoas tinham medo
do rosto dele brilhando. Então ele tinha que usar um véu, tapar o rosto por causa do brilho. E aí esse versículo fala exatamente sobre isso. Paulo está falando exatamente sobre essa situação, sobre o quanto nós precisamos descobrir o nosso rosto. Porque a glória de Deus precisa brilhar. A glória de Deus precisa alcançar as outras pessoas. E como é que ela vai fazer isso na sua vida se você está escondido? O tema das mensageiras, versículo das mensageiras. Alguém fala aí para mim, a mensageira. Não, calma aí. De novo, fala. Levanta e resplandece. Jesus falou, não adianta você acender uma lâmpada e colocar debaixo da mesa. Não adianta de nada. A lâmpada ela precisa estar no local mais alto. Nós precisamos levantar e resplandecer. Mas a gente só vai resplandecer a glória de Deus. Percebam que a palavra é resplandecer, não é brilhar. Porque você não brilha, você reflete. O diamante não tem brilho nele mesmo, mas ele pode refletir luz. O cristal reflete luz. Então, nós precisamos refletir o que vem de Deus para a nossa vida. É disso que ele está falando ali, ó. Refletindo como um espelho. Deus faz na nossa vida, Deus ministra o nosso coração, Deus transforma a nossa vida e isso reflete para as pessoas. Isso fala também do nosso testemunho. Não sei, aqui acho que todo mundo deve conhecer aquele hino, né? Toma conta da sua vida. Então, legal. Todo mundo relembrou, né? Então, é muito legal falar isso, né? Mas não é bem assim não, tá? É legal você falar isso, mas não é bem assim não. Porque a Bíblia fala em vários momentos que nós devemos ajudar uns aos outros. No Novo Testamento são mais de 50 versículos falando uns aos outros. É orar uns pelos outros, confessar uns aos outros e por aí vai. Amar uns aos outros, suportar, dar apoio uns aos outros, ajudar uns aos outros, alimentar uns aos outros. Então, a vida cristã, ela não foi feita para ser vivida sozinha. Jesus não viveu sozinho. Jesus fez o seu ministério não sozinho, acompanhado. Para quê? Para que os outros aprendessem e na hora certa eles pudessem refletir. Nós estamos refletindo a glória de Deus, como diz o texto? Porque João é muito claro em falar lá no Evangelho de João, capítulo 21, que tudo que foi escrito para que a gente soubesse. Mas muito mais foi feito. Muito mais foi feito. E aí a gente, poxa, Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. E aí a pergunta, nós estamos fazendo coisas maiores? Nós estamos levando pessoas à salvação? Nós estamos levando esperança para as pessoas?
Nós estamos fazendo a diferença na vida de alguém? Nós estamos fazendo diferença no bairro? O quanto a igreja é relevante para o bairro? A Roberta estava falando aqui que agora o Juventude para Cristo, Mocidade para Cristo, está de olho no Oswaldo Teixeira. Já tinha alguém de olho no Oswaldo Teixeira há muito tempo. Né? Ah, sim, eu sei. Eu sei. Mas é interessante que a gente vê, a palavra diz isso. Uns plantam, outros regam, outros colhem. Alguém plantou. Amém? Alguém plantou no coração dessa igreja um amor por essa escola. Alguém plantou que essa escola é ponto de evangelização, como diz o assembleano, ponto de pregação. Ali vai brilhar a luz de Cristo. Mas para isso, a gente precisa levantar e resplandecer. E aí as pessoas vão ter que ver o nosso rosto, ver quem nós somos de verdade. Não quem nós somos na igreja domingo. Não quem nós somos na reunião das mensageiras, na reunião do Estrela, na reunião dos adolescentes e dos jovens. Não. As pessoas precisam ver quem nós somos de verdade. Quem realmente é o Rodrigo. Quem realmente é a Roberta. Quem realmente é o Wendel. E essa visão é que vai levar as pessoas a conhecerem Cristo. Porque as pessoas, elas não vão conhecer Cristo a não ser por nós. Nós vamos levar Cristo às pessoas. Como? Falando? Não. Refletindo, testemunhando. Santo Agostinho fala: pregue em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Mas pregue em todo o tempo. Ele está falando de testemunho. E testemunho a gente só vive quando a nossa vida já é transformada. Lembra? Aquele que rouba, o que mentia, e aí você vai atravessando a ponte em tudo. Por isso que eu falei das prisões emocionais e as prisões espirituais. Que a gente precisa sair dessas prisões para poder atravessar essa ponte. Se você está preso em alguma coisa, em algum lugar, você nunca vai atravessar essa ponte. Você precisa atravessar a ponte. E a ponte é a cruz de Cristo. É só lembrar daquela imagem linda e perfeita, a cruz de Cristo fazendo a ponte entre o homem e Deus. Para a gente atravessar essa ponte, nós precisamos sair dessas prisões. Quem pode nos libertar dessa prisão? Cristo. Às vezes, vai ser necessário um psicólogo. Isso é normal. Até porque foi Deus que deu a capacidade ao homem para estudar a mente humana, o comportamento humano. Então, às vezes vai ser melhor, às vezes vai precisar de um psicólogo. Assim como o nosso corpo precisa de médico, a nossa mente também. Né? Para sempre se manter saudável. Então, Deus pode fazer? Pode e faz. Até hoje Ele faz. Ele cura até hoje. Inclusive,
Quando a Geisa esteve aqui, ela compartilhou com vocês a questão da coluna dela. Nós corremos, conseguimos uma ressonância, graças a Deus, né? Amigos, pessoas que querem bem. Ela fez a ressonância, nós levamos no Miguel Couto. A palavra do médico foi: vamos ver na consulta, você marca a consulta e a gente vê. A outra falou de operar, gente. Traz o resultado da ressonância direto aqui para a gente ver, para saber sobre a operação. Aí quando ele viu o resultado da ressonância, mandou voltar na consulta. Alguma coisa aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho e eu tenho certeza que é para a glória de Deus. Estou falando que ela está curada? Não estou falando isso, gente. Mas alguma coisa aconteceu. Ela não foi curada da lesão que ela sofreu há 11 anos atrás. Mas Deus segurou o pescoço dela. E ainda respirou debaixo d'água. Deus segurou ela. Então, o Deus que fazia lá, Ele faz hoje. Ele fez na minha vida. Mas algumas vezes. Pronto, mais fácil falar assim. Pronto. Muito. Gente, eu dei trabalho para Deus. Ele faz hoje. Eu sou prova viva disso. Geisa, minha mãe, Roberta. Nós somos prova de Eliane. Não, coloco na lista. Nós somos prova viva do poder de Deus. Prova viva. Eu posso falar, eu só estou aqui de pé diante de vocês por causa do poder de Deus. Já era para eu estar morto algumas vezes. Algumas. E Deus não permitiu. Então quando o Deus que fazia lá atrás, Ele continua fazendo. Ele continua tendo poder para fazer. Mas você precisa querer. Sabe por quê? Quando Ele faz para a glória dEle. Ele não faz para dividir a glória com ninguém. Então, se você não vai glorificar o nome dEle, Ele não vai fazer na sua vida. Desculpa, muito direta a palavra, saiu assim, mas é isso. Ele faz para o nome dEle ser glorificado. É de glória em glória. Então, para o nome dEle ser glorificado, Ele vai fazer na sua vida. Ele vai te libertar. Ele vai te livrar das cadeias. Aí você vai poder mostrar o seu rosto livre, feliz, com as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a tua vida. E aí a gente fala a bênção de Deus, as pessoas pensam logo em casa, carro, emprego, dinheiro. Gente, Paulo fala das bênçãos espirituais liberadas nos lugares celestiais. Ele está falando de bênção eterna liberada no mundo espiritual. Rodrigo, o que é bênção eterna? Simples. Aquilo que flui de Deus. Amor, alegria, paz, harmonia. Você tem isso em casa? Bênção de Deus. Quanta gente querendo paz dentro de casa. Quanta gente querendo harmonia dentro de casa.
Quanta gente querendo alegria dentro de casa, risada. Quantas casas que nós não ouvimos risadas. A nossa casa tem alegria. Ah, Rodrigo, mas o pessoal tem medo de assalto. Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, na nossa casa, na nossa vida, são derramadas as bênçãos divinas. Elas nos alcançam, como a Bíblia fala. E a nossa vida pode transbordar delas. Para quem que elas vão transbordar? Lá fora. Elas vão transbordar em você. Você sendo quem você é. Eu falei aqui falha de caráter de Moisés e falei de natureza dele. Moisés era um homem com pouca paciência, apesar de ser um homem mais manso, mas ele tinha uma paciência limitada para algumas coisas. A gente percebe isso quando o povo começa a reclamar, né? Ele muito rapidamente rasga as roupas, joga a cara no pó e começa a orar a Deus, porque ele não aguenta ficar ouvindo reclamação. Então rosto no pó e vamos orar. Porque ele não aguenta isso não. Mas Deus usou ele assim. Por que Deus usou ele assim? Porque na impaciência, o que ele fazia? Buscava Deus. Na fraqueza dele, ele buscava Deus. Ah, Rodrigo, quando a gente fala de natureza, a gente está falando de personalidade. Ah, minha personalidade eu sou muito introspectivo, sou muito calado, muito quieto. Ok, Deus vai te usar assim. Ele vai te usar assim. Foi Ele que te fez. Então, não tem por que imaginar diferente. Ele vai te usar assim. Mas você precisa se entregar. Você precisa, estar com o rosto descoberto, refletindo como um espelho o que Deus fez na sua vida, refletindo isso para as pessoas. Quando Pedro pregou, lá no Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre a igreja que estava reunida. Eles saíram e pregaram. E alguém, em algum momento, levanta e fala assim: mas esse não é Pedro? Esse cara não é nem estudado. Muito mal sabe ler e escrever. É ele que está falando com tanta sabedoria? Espírito Santo. Simples assim. É se deixar ser usado, se deixar ser transformado, se deixar ser espelho da glória de Deus. A partir do momento que a gente nos permitirmos sermos espelho da glória de Deus, nós vamos refletir a glória de Deus. Mas nós precisamos ser esse espelho. Nós precisamos estar limpos, porque um espelho sujo transmite uma mensagem distorcida. Quem já viu o espelho velho com a parte de trás soltando? Consegue se enxergar direito? Não. Ele reflete direito? Não. Se você jogar uma lanterna nele, vai vir um foco certinho assim no chão? Não. Nós precisamos receber de Deus para estarmos perfeitos, limpos, inteiros.
E aí, inteiros, limpos, nós vamos refletir perfeitamente a imagem de Deus. E aí você fala assim, mas Rodrigo, para que isso? Para que tudo isso? Não consigo entender por que de tudo isso. Não consigo entender para que eu tenho que fazer tudo isso. Não consigo entender por que eu preciso buscar a Deus. Que história é essa de eu ter que orar, de eu ter que ler a Bíblia? Por que isso? Para que isso? Não é para agora. Agora nós estamos fazendo um depósito. Agora nós estamos fazendo uma aplicação a longo prazo. Quem já estudou alguma coisa de economia entendeu, né? Quem vê aí notícia de bolsa de mercados, essas coisas, então, é que nem um consórcio. Você vai pagando o consórcio, aí quando você termina de pagar o consórcio, você recebe, não é assim? Então, você está fazendo um investimento a longo prazo. Porque o consórcio normalmente são aí 4, 10 anos pagando, né? Ainda mais se for consórcio grande de carro, de casa, então leva tempo. Então nós estamos aqui lendo a palavra de Deus, aprendendo mais de Deus, louvando a Deus, fazendo um depósito em Deus. Nós estamos depositando em Deus, depositando em Deus, depositando em Deus. Aí vai chegar um momento em que Deus vai falar assim, tá bom, vem todo mundo, me mostra, cadê? O que você fez? E aí a gente vai mostrar o que nós fizemos. E aí a nossa vida é que Ele conhece cada milímetro da nossa vida, cada passo que a gente dá, cada olhar, cada acessada, cada curtida, cada compartilhada. Deus sabe de tudo isso. E aí, por isso, pela nossa vida, Ele vai falar: vem, benditos do meu Pai. E aí é por isso que a gente faz o que a gente faz. Porque um dia nós queremos ouvir: vem, bendito do meu Pai. Eu creio que ninguém aqui quer ouvir: não te conheço, não. Ninguém quer ouvir isso de Jesus. Bom, eu acho. De repente tem alguém que queira. Liberdade sua. Mas eu, pelo menos, não quero ouvir isso de Jesus. Quando eu finalmente encontrar Jesus, Ele olhar para a minha cara: não te conheço, não. Aí eu vou ficar como? Não. Eu quero ser conhecido de Jesus. Eu quero ser reconhecido por Ele. Eu quero ouvir: servo bom e fiel. Então, nós fazemos esse depósito para lá na frente
Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Aqui, nós somos transformados na mesma imagem. Quando nós chegarmos lá, nós seremos iguais a Ele. Jesus Cristo é o primogênito entre muitos. E nós seremos esses muitos. Nós seremos esses muitos. É tudo que eu quero. Tudo que eu estou fazendo é para isso. Você fala assim, Rodrigo, por que você está fazendo seminário? Que palhaçada é essa? Você quer ganhar dinheiro? Quer abrir igreja para ganhar dinheiro? Sei que. Eu conheço um monte de pastor aí que não ganha dinheiro nenhum. Muito mal, às vezes sem um saláriozinho, uma ajuda de custo e tal. Acontece muito. Acontece mesmo, gente. Acontece mesmo. Você acha que o pastor Brito tem uma poupança gorda para quando ele cansar de ficar no meio dos índios, ele vira para cá, ir para a casa dele no recreio com a piscina? E, gente, ele vai ter farinha. Ele não está nisso por dinheiro. Ele não está nisso por diversão. Pelo amor de Deus. Morar lá no meio dos índios. Paulinho andando no meio da Cracolândia, andando no meio de cracudo, entrando em casa de cracudo na beira da linha do trem. Pastora Mônica aturando lá, bando de viciada. Você acha que é fácil? Você acha que é tranquilo? Acha que é legal? Acha que ela tem muito dinheiro? Ela tá cheia da grana, todo mundo faz oferta para ela. Gente, a gente não entra nessa por dinheiro, não. Se a gente ganhar um salário bom, legal, mas deu para casa, para as necessidades básicas, ok. A gente não entra nessa por dinheiro, não. A gente entra nessa porque Deus falou assim, faz. E a gente é obediente. Eu fui desobediente durante muito tempo. Eu dei uma de Jonas durante muito tempo. Eu reconheço que eu dei uma de Jonas por quase 20 anos. Quase 20 anos correndo de Deus. Não façam isso. Eu posso de carteirinha falar para vocês, não façam isso. Não se escondam de Deus, não corram de Deus, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Deus quer te achar. Na verdade, Ele quer deixar ser achado. Ele fala, me deixarei ser achado. Lá em Jeremias 29. Quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí nós achamos a Deus e Deus nos mostra um propósito de vida. Deus nos mostra uma missão de vida. Como o pessoal fala, nós não estamos aqui só para trabalhar e pagar boleto. Não. Glória a Deus. A gente está aqui por um motivo maior. Nós estamos aqui por uma missão dada por Deus. Transformados de glória em glória. Transformados de glória em glória. Até atingir a perfeição. Nós vamos ser transformados de glória em glória, em glória, em glória, até atingir a perfeição. A perfeição vai ser lá diante de Deus. Os nossos corpos transformados, sem mais pecado, sem dor,
sem aflição, sem falta de esperança, sem ansiedade, sem depressão, aonde não haverá o mal do dinheiro, aonde não haverá necessidade desse mal do dinheiro, porque a presença de Deus vai ser o suficiente para tudo. É para lá que nós vamos. É para lá que nós queremos ir. É para isso que a gente deposita. É para isso que a gente busca essa glória. É para isso que a gente busca descobrir o nosso rosto e mostrar quem nós somos. Porque eu falei, nós mostramos quem nós somos para Deus e mostramos quem nós somos para todo mundo. Para que o que Deus fez na nossa vida possa refletir lá fora. Aí tem gente que vai falar assim, mas Rodrigo, eu sou uma pessoa boa. Nunca fiz mal a ninguém. Nunca fiz nada de errado. Eu vou te dizer que, infelizmente, você está enganado. Infelizmente. Porque a lei de Deus, Jesus resumiu em duas. Ele falou que esses dois resumem toda a lei e todos os profetas. Amar a Deus, todas as suas forças, de toda a sua alma. E ao teu próximo como a ti mesmo. E esse ao teu próximo como a ti mesmo envolve você se amar. Você cuidar de você. A palavra fala do templo do Espírito Santo. Mas antes de Paulo falar do templo do Espírito Santo, Jesus já falou: amar ao próximo como a você mesmo. Se você não se ama, se você permite que pessoas abusem de você psicologicamente ou de qualquer outra forma, se você permite que a sua vida, que as pessoas pisem em você, se você permite ser colocado num lugar onde não é o seu, porque o seu lugar está em Deus. Você é uma criatura de Deus, feita para ser filho de Deus, amado e respeitado por Deus. Você não nasceu para ser menos do que isso. Imagem de Deus, reflexo do Deus vivo. Se você se permite viver menos do que isso, você não está se amando. Se você não se ama, como você vai amar alguém? Se você não se ama, como você vai amar alguém? E aí, a gente precisa pensar o que a gente faz com a gente mesmo. Se a gente cuida bem do nosso corpo, se a gente cuida bem da nossa alma, e aí a gente tem que pensar nossa mente, se a gente está colocando a nossa mente para trabalhar, ou se a gente está deixando ela atrofiar. Se a gente cuida bem do nosso emocional, aquilo que eu falei, às vezes a gente se coloca em prisões. Às vezes a vida nos coloca em prisões. Mas às vezes a gente se coloca em prisões. Às vezes a gente sabe que aquela relação é uma relação tóxica, é uma relação ruim. Onde você só dá, e a pessoa nunca retribui. E aí, mas mesmo assim você se coloca nessa relação. Você não está cuidando de você. Como é que você vai cuidar do próximo? Não estou falando para você ser egoísta. Estou falando para você cuidar de você. Você precisa cuidar de você
para que você possa refletir perfeitamente a imagem do Deus vivo. Amém? Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Quem quiser, coloque a mão no coração nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Muito obrigado, Pai, pela comunhão da Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, pela unidade da Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu reino está estabelecido neste lugar. Senhor, nesse momento colocamos nossas vidas diante de Ti. Nesse momento, Pai, colocamos todo o nosso ser diante de Ti. Nós não queremos, Deus, viver prisão, nós não queremos, Deus, viver mentiras, nós não queremos, Pai, viver uma vida dupla, nós não queremos, Senhor, viver nada daquilo diferente que o Senhor tem para a gente. Nós não queremos fugir de Ti, muito pelo contrário, nós queremos Te buscar. Então, Deus, nesse momento eu Te peço que Teu Espírito Santo possa tocar, possa trabalhar em nossos corações, para que nós possamos reconhecer tudo que precisa ser modificado em nossas vidas, todas as atitudes que precisam ser largadas e abandonadas, que nós possamos reconhecer tudo que nós precisamos pedir perdão, que nós possamos reconhecer, Pai, tudo aquilo que nós fizemos de errado e consertarmos isso, para que nós sejamos um espelho perfeito e limpo, refletindo a Tua glória. Deus, em nome de Jesus, nós queremos refletir a Tua glória. Pai, nós queremos que essa igreja reflita a Tua glória nesse bairro. Nós queremos que a Tua glória seja refletida, Senhor, no Oswaldo Teixeira, em cada rua aqui, na Clarimundo de Melo. Oh Deus, hoje, dia presente, dia 23 de abril, tanta gente está precisando, Pai, ver a Tua glória. Tem tanta gente ali fora precisando, Deus, ver o Teu rosto, sentir o Teu amor, sentir a Tua alegria. Deus, que nós possamos, Senhor, ser canal disso, Pai. Que em nós possa transbordar tudo que vem de Ti, Deus, para que seja transbordado sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, colocamos, Senhor, nossa vida diante de Ti, Pai, e declaramos, Senhor, que nós não queremos mais viver para nós mesmos. Nós não queremos mais tapar o nosso rosto. Nós não queremos mais nos esconder. Nós não queremos mais, Senhor, viver nada menos do que a Tua glória. E Deus, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, para que nós possamos ser transformados de glória em glória, até que naquele dia nós possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai. Ah, Deus, como precisamos de Ti, como somos falhos, como somos ruins. Ah, Deus, muito obrigado pela Tua graça, que nos dá muito mais do que nós merecemos. Muito obrigado pela Tua misericórdia,
que não nos dá o que merecemos. Muito obrigado pelo teu amor que nos envolve, que nos guarda, que nos protege. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Filho que morreu na cruz, Senhor, por nós, que ressuscitou dos mortos por nós, que tomou as chaves do inferno por nós, que foi exaltado sobre todo nome por nós, e em nós faz todas as coisas. Senhor, colocamos as nossas vidas diante de Ti, para que nós possamos refletir a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.